Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmãos, tem uma parábola que eu quero estudar com você hoje. É um cidadão, irmãos, que foi perdoado por um rei. Ele devia muito dinheiro. Só que quando ele saiu daquela posição ali, daquela situação de ter sido perdoado, pelo tanto que ele devia, ele não tinha condições de pagar. Ele encontrou uma pessoa que devia uma quantia muito inferior, mas ele não se importou com isso. Ele não olhou a misericórdia que ele acabara de receber. A Bíblia diz que ele pegava aquele amigo dele pelo pescoço e o sufocava e exigia que ele pagasse. E ele não teve misericórdia, lançou ele na prisão. Irmão, a Bíblia diz que chegou ao rei, chegou à autoridade, o comportamento dele. E a Bíblia diz que ele foi cobrado por aquilo. Nós temos que abrir o nosso entendimento, irmãos. Tem coisas que têm muita importância para Deus. Às vezes nós estamos fazendo e oferecendo a Deus coisas que para Ele não tem relevância, que coisas para Ele não tem importância. E aquilo que tem relevância, que tem importância para Deus, nós estamos desprezando. Nós não podemos desprezar. A Bíblia mostra lá em Mateus 23, 23, daqui a pouquinho eu vou ver aí, Mateus 18, 23. Mateus 23, 23, que existem coisas que são mais importantes aos olhos de Deus. Quer ver? Ó, presta atenção nisso daqui, ó. Ai de vós. Quando Deus fala ai, você não precisa nem correr, porque pastor não dá tempo não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Cuidado. O que é hipocrisia, pastor? A arte da interpretação. É eu mostrar uma coisa que na verdade eu não sou. Por quê, pastor? O Senhor Deus, Ele conhece os meus sentimentos. Ele conhece tudo sobre mim. Ele conhece cada pensamento, Ele conhece o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu senti, o que eu deixei de sentir. Ele conhece o que eu pensei, os sentimentos os pensamentos mais secretos. Tudo Ele sabe a respeito de mim. Então Ele sabe se eu estou sendo verdadeiro ou se eu não estou sendo verdadeiro. Se eu estou enganando, se eu estou ludibriando, se eu tenho alguma intenção escusa, o Senhor Deus conhece tudo sobre nós. Então ele vem e fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você pode enganar o homem, iludir o homem, até um certo ponto também. Por quê, pastor? No que se trata de um homem de Deus de verdade, você não vai conseguir iludir, você não vai conseguir enganar. No que se trata de rebanho, a Bíblia diz que o anjo da igreja vê todas as coisas. Então, não adianta tentar interpretar. Mas a nossa preocupação tem que ser com o verdadeiro pastor das ovelhas, que é o Todo-Poderoso dos céus. E ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Devais, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, não é para mim deixar de me preocupar com o dízimo, com a oferta, eu tenho que me preocupar. Eu não vou desprezar. Alguém fala que no Novo Testamento não fala sobre dízimo. É que a pessoa nem tem entendimento, ela está preocupada em ganhar likes, ela está preocupada em polemizar, ela não está preocupada em que a pessoa tenha conhecimento. Ela está preocupada no rendimento que aquela publicação que ela fez vai dar para ela. Se ela estivesse preocupada com a verdade, se estivesse preocupada com a pessoa ter conhecimento para praticar a verdade, ela não ia fazer polêmica, ela ia ensinar certo. Então eu não posso desprezar dízimo, não posso desprezar a oferta. Por quê? Porque a Bíblia manda eu colocar em prática, eu vou colocar em prática. Só que tem coisas que Deus preza mais, né? Que Deus dá mais importância. Coloca na linguagem de hoje para mim, esse Mateus 23, 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos, mas não é que não tem importância, mas tem coisas que são mais importantes aos olhos de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? O mais importante da lei, que são os serem justos com os outros. Irmão, eu tenho que ser justo com as pessoas. Eu tenho que ser honesto com as pessoas. Eu tenho que ser verdadeiro com as pessoas. Do jeito que eu quero que me tratem, eu tenho que tratar. Lembre-se disso. Põe isso, guarda isso no seu coração. Do jeito que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar. Você quer que alguém fique de olho na sua mulher? Lógico que não. Então não fique de olho na mulher dos outros. Você quer que alguém te roube, te trapaceie, te passe para trás? Lógico que não. Então não roube ninguém, não trapaceie ninguém, não passe ninguém para trás. Seja justo com as pessoas. Justo com os outros. De serem bondosos. Irmão, nós temos que ser bondosos. E serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mas essas coisas eu tenho que fazer. O que, pastor? Preste atenção, vou falar novamente. Serem bondosos. Irmão, você vê, por exemplo, nesse frio que está acontecendo aí hoje, quando eu levantei aqui em São Paulo, estava 6 graus. Mas eu estava na minha casa, no meu apartamento. No mínimo 2 cobertas eu tenho certeza que eu tinha, porque minha mulher é calorenta, senão eu teria 3. Com certeza. Né? Tomei um café bem quente, comi algo que me deu prazer no meu corpo. Agora, quantas pessoas estão aí andando pela rua, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem ter o que vestir? Irmão, preste atenção, nós não podemos cair dessa besteira de ficar julgando a pessoa por ela estar naquela posição ali. Pastor, ela está ali porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque nem a família se importa. Não podemos cair nessa besteira de ficar julgando ninguém. Nós temos que estender a mão para a pessoa, independente do que levou ela a estar naquela posição ou não. Essa parte de julgamento não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a você. Essa parte de julgamento cabe a Deus. Não cabe a mim e a você. O que cabe a mim e você é socorrer o necessitado, porque é o que Deus quer que você faça. É o que Deus quer que eu faça. Que sejamos bondosos com as pessoas. Eu já contei para vocês, 6 graus, alguém pode ter pego um frio maior do que esse. Eu, por exemplo, peguei um frio maior do que esse, mas muito maior. Eu peguei 3 graus negativos, com sensação térmica de 26 negativos. O pior era a sensação térmica. Eu estava em Cascavel, no Paraná. Um frio que eu nunca tinha visto igual. E para começar, eu estava vindo de um local onde, 8 horas da manhã, estava 30 graus, 32 graus. Eu vim de uma ilha, São Luís do Maranhão, quer dizer, foi algo drástico no que diz respeito à temperatura. Eu saio de um local onde eu estou acostumado a viver 33, 32 graus, 8 horas da manhã, meio-dia, 40, 41 graus. Né? O mais frio que eu peguei naquela ilha foi 28 graus. Isso porque estava frio. 28 graus. Aí eu saio para um lugar completamente oposto. Irmão, 3 graus negativo, com sensação térmica de 26 negativo. Aquilo para mim foi uma loucura. Aquela garoa, aquele frio, eu não suportava. Estava falando, meu Deus, que frio. Não estava murmurando, não. Só estava falando para Deus, que frio. E o Espírito Santo vem e fala para mim, mas você está no seu apartamento? Você está com a sua família aí, você e sua esposa, né? Você está bem aquecido. E aí ele falou para mim, quem está na rua uma hora dessa? Com essa garoa, porque estava uma garoa terrível, você via aquela garoa, aquele vento, sem ter que comer. Falei, meu Deus, misericórdia. Eu não estava murmurando, mas o Senhor Deus me fez uma pergunta, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Irmão, nós às vezes não nos importamos com as pessoas que estão lá fora. Nós só olhamos para a nossa própria dor, para a nossa própria dificuldade.
Não é que eu vou desprezar a minha dificuldade, a minha dor, mas eu tenho que entender que tem pessoas que eu posso fazer alguma coisa por elas. Eu posso estender a mão por elas. Eu posso ter misericórdia dessas pessoas. E eu tenho a obrigação moral, no mínimo, de fazer alguma coisa por essas pessoas. Porque agora nós temos esse negócio de ficar olhando o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer para estar naquela posição, e não é assim que Deus quer que nós olhemos. Preste atenção nisso, ó. Ai de vocês. Por quê, pastor? Porque Deus ele vai cobrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e de serem bondosos, e de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Presta atenção nisso, sem deixar as outras. Não é agora, eu não preciso mais dizimar, eu não preciso mais ofertar, eu não tenho que me importar mais com as necessidades da obra de Deus. Não é nada disso que Deus está falando. Tudo isso tem importância para Deus. Mas tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas com amor, me preocupar com a dor das pessoas, para Deus tem uma importância um pouco maior. E nós muitas vezes não. Eu dou o dízimo, dou a oferta, e tal, está tudo bem então, não tenho que me preocupar com mais nada. Não, eu tenho que me preocupar com a dor das pessoas. Se eu não tenho uma condição material e financeira para socorrer alguém, no mínimo eu estou lá orando, no mínimo eu estou lá jejuando, no mínimo eu estou lá clamando pela vida dessas pessoas. Eu estou lá intercedendo pela vida dessas pessoas. Porque se às vezes eu não tenho, o meu clamor, a minha oração, vai fazer com que Deus toque o coração de alguém que tenha condição e vá socorrer essa pessoa. Mas quantas vezes você tirou para fazer um jejum pelas pessoas que moram na rua? Deus, hoje eu quero jejuar pela vida dos moradores de rua. O Senhor mudar a situação dessas pessoas. Eu estou clamando aqui para o Senhor tirar essas pessoas dessa situação, Deus. Da mesma maneira que Moisés intercedeu e orou pelo povo para que o Senhor perdoasse aquele povo, e o Senhor disse, já que você pediu, Moisés, eu vou perdoar, eu também estou aqui pedindo, porque já que eu pedi, eu sei que o Senhor vai mudar a situação dessas vidas, eu sei que o Senhor vai mudar a situação dessas pessoas, mas quantas vezes nós nos dispomos, nos colocamos na situação de clamar pelos menos favorecidos? Porque tem pessoa que ela fez alguma coisa ruim para estar naquela situação ali. Mas tem pessoa que, na verdade, ela teve uma decepção, uma dor, uma perca, que ela não conseguiu se agarrar a mais nada, nada tinha importância para ela, mas ela não conhece Deus como você conhece, ela não conhece Deus como eu conheço, ela vai se agarrar em quê? Ela perdeu o prazer de viver, de repente parou de tomar banho, de repente parou de se cuidar, de repente parou de voltar para casa, e hoje está 2, 3, 4, 5 anos morando na rua, dormindo no chão gelado, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem quem se importa com ela, não tem. Eu estava olhando para mim hoje de manhã, poxa, eu era garoto, criança, não tinha cabeça, não tinha quem se importava comigo, não tinha quem se importava para me dar roupa, me dar comida, não tinha nada. Se eu não tivesse um canto para dormir, era na rua que eu ia dormir. Ah, porque eu era vagabundo? Não era. Quantas vezes eu acordava e tentava, parece que tinha alguma coisa que me amarrava na cama, que me segurava ali. Eu tentava levantar para procurar um emprego, um serviço, para poder conseguir dinheiro para comer, mas não conseguia, não tinha nem força física para levantar para comer. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, teve uma semana que eu estava, acho que uma ou 2 semanas sem comer nada. Ela chegou lá, apertou lá, bateu no portão lá, o portão ficava trancado com um cadeado lá, eu não tive força para levantar, para ir abrir o portão, para joguei a chave, para ela entrar, porque eu não tinha força. Ela foi lá levar comida para mim, que ela tinha roubado da mãe dela, a comida para levar para mim. É verdade. Foi por isso que eu casei com ela. Eu estou querendo mostrar para você que nem sempre porque a pessoa está naquela situação, é porque ela é vagabunda, porque ela é preguiçosa, porque não, tem uma força contrária amarrando ela não consegue sair daquela situação ali. Mas eu e você, que conhecemos um Deus poderoso, que conhecemos um Deus que nos ama, nós podemos fazer alguma coisa por elas. Eu não tinha quem fizesse. Hoje é dia dos pais, né?
Talvez alguém está sentindo a dor de ter perdido um pai. Irmão, eu não tive pai. Você teve o privilégio de ter um que cuidou de você, talvez por 20, talvez por 30, talvez por mais. Mas eu não tive pai, irmão. O meu pai, 10 anos da minha vida, foi o período que ele esteve vivo na minha existência. Ele, infelizmente, ele era alcoólatra, coitado. Ele não conseguiu superar a perca da minha mãe. Minha mãe morreu, ela tinha 19 anos, ele não conseguiu superar isso. Entrou no alcoolismo. Era um alcoólatra. Eu, na verdade, quando me lembro do meu pai, só me lembro em 2 situações. Me lembro dele bêbado, caído na rua, feito as necessidades na rua, e me lembro ele bêbado com violência em casa só. Quer dizer, aí você teve um pai que te amou, um pai que te tratou, um pai que te cuidou. Então, em vez de você hoje estar chorando de ter perdido, louve a Deus por ter tido. Você está compreendendo? Agradeça a Deus e busque ter boas lembranças dos bons momentos. Se você tiver que ter um sentimento, tenha um sentimento da saudade dos bons momentos, da alegria, do prazer de ter tido, e não de uma dor que te leve a sofrimento, a angústia, que te leve a ser desesperançoso, a perder a esperança. Não aceita isso não. Agradece a Deus. Deus, obrigado. Tive um pai que me amou, que me deu carinho, que me deu puxão de orelha porque não queria que eu passasse por momentos ruins. Agradeça. Amém, Jesus? E comece a colocar no seu coração. Olha lá, Números 14 e 20. Ó. O Senhor Deus disse, já que você pediu, eu perdoo. Isso está em Números 14 e 20. Moisés está intercedendo pelo povo. E o Senhor Deus disse, já que você pediu, eu perdoo. Então, o que acontece? Peça a Deus por essas pessoas. Clame a Deus por essas pessoas. Pessoas que estão presas. Ah, pastor, o cara está preso porque ele mereceu estar lá. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o cidadão está lá porque ele é um laranja, um pangaré na vida. E aí aconteceu dele cair lá. Eu lembro que eu era garoto e eu andava com uma turma perigosa. E eles davam a droga para mim carregar. E eu achava que eu era importante, mas é porque eu era menor, idiota. E eu achava porque eles gostavam de mim, eu era importante, então a droga eu carregava. Quem carregava? Saía igual retardado, carregando a droga. Se a polícia para, pega quem aqui? Eu. O idiota que achava que era muito importante, que eles gostavam de mim, por isso que eles davam a droga para mim carregar. Então tem muitos que estão porque são bobos mesmo. Sem juízo mesmo. Agora sim, tem sanguinário, tem cara ruim, mas nós que pertencemos a Cristo temos que ter um entendimento. Que o comportamento cruel, ruim, mau, o cidadão não teve pena da vítima dele, não teve dó da vítima dele, nós temos que ter um entendimento que por trás desse comportamento vil, mau, ruim, tem uma força contrária, uma força maligna. Não estou aqui defendendo nem aprovando, eu estou aqui querendo que você entenda que a nossa posição não é de julgamento. A nossa posição é de clamar, a nossa posição é de orar, a nossa posição é de ter misericórdia, a nossa posição é de pedir por essa pessoa. Porque por mais que você não entenda e não queira aceitar, é um monstro, mas Deus quer salvar o monstro. Deus ama o monstro. Por quê, pastor? Porque ele é pai do monstro, da mesma maneira que ele é teu pai, meu pai. Ele não concorda com o comportamento do monstro, ele não aprova o comportamento do monstro, ele não aplaude o comportamento do monstro, mas ele ama aquela pessoa. Você está compreendendo? É a mesma coisa. Você talvez tenha um filho, talvez ele tenha um comportamento que você não concorda, que você não apoia, que você não aprova, mas não significa que você deixou de amar aquele filho. Ele continua sendo filho, sangue não vira água. Então o que você vai fazer? Vai interceder pelo filho. Vai clamar pelo filho. E às vezes a gente encontra, um pai ou outro, uma mãe ou outra, eu como pastor, na posição que estou, às vezes você conversa com um outro, e o filho tem problemas, o filho age errado, e o pai vem e fala, não, pastor, ele não é ruim, tadinho, ele não é ruim, são as más companhias, o senhor sabe, né, pastor? Eu preciso pedir para o senhor orar por ele. E eu entendo aquele pai, e eu oro e clamo, por quê? Porque nós não podemos estar na posição de julgamento, nós temos que estar na posição de colocar em prática o que Deus manda colocar. Volta lá.
O que Deus manda fazer? Primeiro ele repreende, ele fala, ai de vós. Por quê? Porque está falando com aquelas pessoas que têm conhecimento, que têm entendimento, e que deveria estar fazendo alguma coisa pelas outras pessoas. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês que dão a Deus a 10ª parte, até mesmo do hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem o mandamento mais importante da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Nós não podemos deixar de fazer. Ou seja, nós temos que entender que tudo que foi feito por amor. Tudo que foi feito por amor. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo. A palavra de Deus, o verbo, que se tornou carne, que habitou entre nós, que colocou-se à nossa disposição, pastor, sim. A Bíblia diz que Cristo se tornou servo dos judeus. Sim, o Senhor Jesus, ele falou que as autoridades, os homens, eles têm poder, mas ele estava na posição de servo, ele veio para servir. Você está compreendendo? Ele veio para servir. Então, tudo isso, ele se colocar à nossa disposição, se colocar para nos servir, se colocar para ser servos daqueles que pertencem, que passaram a pertencer a Deus, e que pertenciam a Deus, porque nós não pertencíamos, nós éramos gentios. No direito da salvação era dos judeus, a salvação veio por meio dos judeus. O povo escolhido por Deus foi os judeus. Então, Deus veio para salvar os judeus, ele veio por causa dos filhos, para salvar os filhos. A Bíblia diz que ele veio para aquele que era dele, e os que eram deles não aceitaram, mas ele veio para isso, para salvar os judeus. Quando aquela mulher cananeia clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E a Bíblia diz que os discípulos vieram atrás dele, Senhor, Senhor, tem compaixão dessa mulher que ela está atrás de nós, em outras palavras, nos perturbando. E o Senhor Jesus, ele para e fala, eu não vim, senão aos filhos de Israel. Por quê? Por mais que ela está sofrendo, não é por causa dela que eu estou aqui. O pão é para os filhos, não é para os cães. Ela não tem direito de eu ajudá-la, ela não tem direito, eu não posso fazer isso. Mas por quê, pastor? A obra da redenção não havia ocorrido ainda. Não era por causa dela que Jesus estava aqui. Jesus estava por causa dos judeus. Quando ele manda os discípulos dele pregar, ele fala, vá, mas não entre em aldeia tal, não entre em aldeia tal, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tinha vindo. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para ovelhas perdidas do povo de Israel. Segue. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Segue. Jesus disse, não está certo. Ele falou, não posso, não está certo. Tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. É só para os filhos. A salvação é para os judeus, era o que Jesus estava falando. Mas passou-se a nós. Por quê? Porque os judeus não aceitaram. A Bíblia é clara, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Presta atenção nisso, Aquele que é a palavra, está em João 1,11. Aquele que é a palavra veio para os seus, para o seu próprio país, mas o seu povo não aceitou. Não aceitou Jesus como Messias, não recebeu. Segue. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por quê, pastor? Quem não recebeu, quem não aceitou, não recebeu esse direito. Mas presta atenção, ele está falando em relação aos judeus. Mas porque eles não aceitaram, foi transmitido e transferido aos gentios, aos não-judeus, o direito de se tornarem filhos de Deus também.
Por meio de Jesus, ele fez um só povo. Então o que acontece? Ele pegou parte dos gentios e pegou parte dos judeus, ou parte dos judeus primeiro e parte dos gentios, e fez um só povo. Por meio de Cristo, nós tornamos um só. Hoje não há mais gentio, hoje não há mais judeu. Hoje não há mais servo, hoje não há mais livre. Está compreendendo? Hoje, um só povo, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio da pessoa de Jesus. A condenação que Deus trouxe à humanidade, ela deixa de ter efeito sobre aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, sobre aquele que se torna filho. Você está compreendendo, sim? Sim ou não? Então, por meio de Cristo, não há condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz para aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação esperando. Não há, pastor? Não há condenação esperando. Não há condenação esperando. Então, nós temos que ter esse entendimento. Tudo isso foi feito por amor. Amor por mim, amor por você, amor pela humanidade. E da mesma maneira que Deus demonstrou amor por mim e por você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse e ressurgisse por nós. Então, como ele demonstrou tamanho amor por nós, nós temos que demonstrar tamanho amor pelas pessoas também. Você está compreendendo? Ó, agora já não existe mais, isso está em Romanos 8:1, agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não interessa se é gentil ou se é judeu. Está unido com Cristo por meio de Cristo, é um só povo, é um só povo diante de Deus. Amém? Mas é para quem está unido com Cristo Jesus. Segue. Pois a lei do Espírito, essa é a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você, nós, da lei do pecado e da morte. Segue. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, ou seja, condenou o pecado em Jesus. Jesus ele veio com a mesma estrutura que eu e você. Natureza humana. E enviou o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, por meio de Cristo, o que nos separava de Deus, o pecado, e por causa do pecado a morte tinha poder. Então, por causa de Cristo, o pecado deixa de existir em Cristo e a morte deixa de existir em Cristo. Por meio de Cristo, eu estou reconciliado com Deus. Tudo isso, repito, foi feito por amor. E Deus espera de mim, espera de você, uma atitude de amor pelas pessoas. Não importa o que ela fez que levou ela a estar naquela posição, eu devo estender a mão para ela. Eu não estou concordando com o ato dela, eu não estou concordando com o pecado, com o erro dela, nada disso, não estou concordando. Mas eu não me coloco na posição de julgar, eu me coloco na posição de socorrer, me coloco na posição de estender a mão. Ô, irmão, você entra para comer num restaurante, quando você sai de lá, a conta que você pagou foi de 700, de 800, de 1.000. Ô, irmão, por que você não pode catar 50 conto, comprar um lanche, alguma coisa e dar para a pessoa comer? Estou mandando você catar o cidadão da rua e levar para morar na tua casa. Não estou falando isso. Estou falando isso. Mas se você tiver condição financeira de comprar um local para poder colocar essas pessoas com alguém especializado lá, com médico, com isso, com aquilo, para cuidar delas, louvado seja Deus pela tua vida. Você tem a condição? Faz. Aquele que pode fazer algo não faz, comete pecado. Mas você não tem a condição, pastor, não tem condições de comprar um local, colocar médico, colocar isso e aquilo para atender pessoas lá. Não tem condição. Mas você tem a condição de catar 50 conto, comprar um lanche e dar para a pessoa? Ah, isso eu tenho. Então faz. Não passa por cima dela como se ela não fosse ninguém. Não despreza ela. Faz, ajuda. Fala do amor de Deus. Eu estava vindo para casa esses dias
Eu estava até conversando no telefone, presta atenção. Viva a voz, viu? Por quê, pastor? Não pode ficar com o telefone na mão quando você está dirigindo, não. Tá bom? Então, não veio a voz. E eu estava conversando com um amigo. Aí uma senhora, aqui na nossa rua, aqui, na Tuiuti, aqui do lado, uma senhora vem e me bate no vidro, com uma criança. Aí eu falei para a pessoa que estava, eu falei, espera aí, deixa eu conversar aqui com a pessoa aqui. Aí eu baixei o vidro lá, ô moço, se o senhor me der uma 10 centavos, já me ajuda. Eu estava vendo ela com criança no colo, outra pessoa ali com ela, ou seja, uma mãe. Ah, mas quem mandou ela ficar grávida? Quem eu? Quem sou eu? Quem é você para julgar a pessoa? Nós não temos esse direito. A nossa posição não é de julgar, a nossa posição é de estender a mão e socorrer o necessitado. É isso que eu quero que você entenda, porque o diabo já traz logo isso para o teu coração. Ela está assim porque ela quer. Não, esquece isso. Essa não é a nossa posição. Nós não temos que fazer julgamentos em relação a ninguém. Não temos. Põe isso dentro de você. Ajuda sem julgar. Aí, ela falou, se o senhor me der 10 centavos, o senhor me ajuda. Aí eu peguei e dei uma quantia para ela. Eu falei para ela, mas aí que está. Eu dei, mas falei para ela, falei, filha, procura uma igreja evangélica. Eu não falei para ela, a minha igreja é ali, ó, vai lá. Não. Falei, filha, procura uma igreja evangélica. Se entrega para Jesus, que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te abençoar. Ele vai socorrer a tua vida, vai transformar, ainda vai te salvar. Ela falou, eu comecei a ir numa igreja evangélica, moço. Estou indo. Falei, então tá, Deus te abençoe. Fui embora. Ou seja, eu ajudei e dei Jesus para ela. Faz isso. E não ficar olhando, querendo condenar, apontar o dedo, porque a pessoa fez isso e aquilo, porque não é o que Deus quer que façamos. Portanto, comete pecado. A pessoa que sabe fazer ou pode fazer e não faz. Tiago 4,17. Você tem condição? Eu tenho. Então vai lá. Compra lá uns 4.000 metros, constrói uma estrutura, sei lá, 40 quartos lá, pega 40 pessoas na rua, coloca médico, coloca assistente social, ou seja, coloca estrutura, cuida delas. Pode? Posso. Não pode, isso não tem condição, pastor. Não tem condições sequer de fazer um quarto. Mas você tem condições de catar 10 conto, 20 conto e ajudar? Ajuda. Não lembra que está escrito lá em Mateus, capítulo 5, se eu não me engano? Dá aquele que te pede. Dá aquele que te pede. Deus não mandou. Está pedindo, né? Vamos ver, por que você está nessa vida? Não, você tem que sofrer mesmo, você merece. Deus não falou para você julgar ninguém. Ele falou, dá aquele que te pede. Mateus 5,42. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Dá. Está te pedindo pão? Dá. Está te pedindo comida? Dá. Está te pedindo dinheiro? Dá. Ah, mas se eu der, ela vai usar droga, pastor. Deus perguntou para você o que ela vai fazer? Deus mandou você investigar? Ó, o que você vai fazer? Não, Deus não mandou você investigar, Deus mandou você dar. Deus mandou você dar. Eu estou vendo de um programa de televisão. Acho televisão, de rádio, não sei, só sei que era madrugada. Irmão, eu vou ser sincero com você, eu não paro em sinal de madrugada. Mas naquele dia eu parei. O senhor não para não, pastor? Não paro não. Eu olho para cá, olho para lá, dá uma passada e vou embora. Não costumo parar. Por quê, pastor? Porque eu acho perigoso. Mas aquele dia eu parei. Parei e, como diz o outro, um olho no gato e outro no peixe. E eu sinto um cheiro de melancia podre, irmão. Quando eu olho assim, tem um cidadão no lixo. E catava aquela coisa podre comendo. Eu falei, vem cá. Aí ele veio. Eu arranquei uma quantia, falei, irmão, toma. Falei, agora não vai usar com outra coisa, usa com comida. Ele, não vou usar droga não, eu estou morrendo de fome. Catou e saiu correndo. Irmão, você não confia em Deus? Sim ou não? Então chega, Deus, eu vou dar. O dinheiro que eu vou dar para ele, ele não vai usar com droga, ele vai usar com comida. Eu estou abençoando em nome de Jesus. E dá. Agora, fica com julgamento. Não vou dar não. Ele vai usar com droga. Ô, irmão, o que a palavra de Deus manda você fazer? Eu sei que tem gente que pede para usar droga, eu não sou nenhum tolo, mas aquilo que está na tua mão, você não é dizimista, você não é ofertante, você não é fiel à obra de Deus? Sou, pastor, então Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Esse dinheiro que eu vou dar, ele não vai usar com droga, ele vai usar para alimento.
ou para outra necessidade dele. Eu abençoo em nome de Jesus. Acabou, você não crê na tua oração? Vai lá e dá ajuda. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Mateus 5,42. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Pastor, eu quero falar com o senhor depois do culto. Hoje eu não atendo ninguém. Irmão, é lógico, irmão, nós temos que ser, a Bíblia diz, manso como a pomba, mas esperto como a serpente. Uma coisa é a pessoa estar numa necessidade. Outra coisa é eu perceber que a pessoa está querendo se aproveitar de mim. Obviamente, se eu percebo que você quer se aproveitar de mim, não vou te estender a mão. Você está querendo se aproveitar, você não está em necessidade. Agora, se está em necessidade, ô irmão, e você pode fazer e você não faz, você não está em amor. E você tem que entender que tudo que foi feito por você, foi feito por amor. Então, da mesma maneira que você recebeu amor, você deve retribuir amor. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Está difícil de dar até uma palavra, né, irmão? Está compreendendo? Sim ou não? Amém ou não amém? Então, que Deus possa te abençoar e possa falar mais ao seu coração. Tire o olhar crítico, tire o olhar de julgamento e olhe para a palavra. Ajude, socorra. Às vezes, o que acontece? Você não sabe, mas aquela pessoa, ela fez uma oração a Deus, e você é a resposta da oração dela. Você é a resposta da oração daquela pessoa. Irmão, eu já vi isso acontecer. Eu me lembro que eu estava em Campinas, e eu procurei uma padaria. Irmão, gordo ama padaria, você não tem noção. Eu não sou gordo mais, mas o vício de padaria continuou. Eu gosto muito de padaria. E o que acontece? Eu fui deixar minha esposa no dentista, estava eu e o Maicon, pastor, marido da minha filha. Eu falei, Maicon, tem uma padaria por aqui? Ele falou, pastor, tem uma boa. Eu falei, então vamos ali. Aí estou na padaria. Eu não sei porque cargas d'água também, eu não fiquei dentro da padaria. Catei o negócio para comer e sair. Estou na porta da padaria. Não é comum, eu estou falando para você não sei porque cargas d'água, porque isso não é comum comigo, não é um hábito que eu tenho. Né? Para começar, quando eu vou em algum lugar, eu procuro inclusive um lugar discreto onde eu possa ficar mais à vontade, para falar a verdade para você. Então, o que acontece? Mas não sei porque cargas d'água, eu fiquei na porta da padaria, estou comendo, e de repente eu vejo uma pessoa no sinal, pedindo. E Deus falou comigo. Aí eu chamei o Maico, falei, Maico, vem cá. Eu falei, ó, toma aqui, deu um valor, falei, leva lá, para aquela pessoa ali, ó. Só que não deixa nem perceber que fui eu, leva lá. Ele se senhor, saiu, tal, o Maico discreto foi e deu para o cidadão. O cidadão parou, ergueu a mão, começou a louvar a Deus no meio da rua. Era uma resposta de oração, ele era de Jesus. Não é porque a pessoa é de Jesus que às vezes ela não está passando por um aperto, por uma necessidade. E muitas vezes o que acontece? Você é a resposta de oração dela. E você tem que ser essa resposta, irmão. Você não pode ser aquela pessoa de coração fechado. Eu sei o quão é perigoso ficar dando carona. A gente anda por aí, como eu falei, não sou nenhum inocente. Mas eu estou saindo de São José do Rio Preto para uma cidade chamada Votuporanga. Entre Votuporanga e São José do Rio Preto tem uma cidade chamada Tanabi. E eu estou passando no trevo de Tanabi. Quando eu estou passando, o Espírito Santo falou, para. Alguém me pediu carona. Eu olhei e falei, está amarrado, vou dar carona nada. Aí o Espírito Santo falou para mim, para. Dá carona. Falei, não, é perigoso. Amarrado, né? Falei, não. E continuo. O Espírito Santo para mim falou, volta. Falei, não, mas dá carona. Volta. Falei, mas não, volta. Eu, tá bom. Fiz o contorno, pista única, fiz um acostamento, voltei. Voltei, vim, parei no trevo. Opa, bom dia. Ele, bom dia, moço. Está indo para onde? Falou para mim. Falei, estou indo para Votuporanga. Dá uma carona? Falei, pode entrar. Ele entrou, estava com um violão na mão, uma mochila, entrou. Falou, rapaz, eu sou evangélico, sabe? Eu estava orando a Deus ali para ele mandar alguém parar. Eu falei, Irmão, você tem que ser resposta de oração para as pessoas. Tudo foi feito por amor em relação a mim e a você. Você tem que devolver esse amor para as pessoas. Você recebeu de graça você faz. Você entendeu, não?
Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.